Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no último dia de lives do mês de janeiro. Para quem vem acompanhando desde o dia 6, a gente tem conversado com muitos autores nacionais, feito muito sorteio. E hoje é o último dia. A gente dá uma paradinha e só volta em fevereiro, no dia 7 de fevereiro, tá bom? Antes do carnaval, se eu não me engano, vai até o dia 16 e logo depois o carnaval começa, né? Muito bem. Nosso escritor tá chegando. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Anchor, Spotify e Amazon Music, tá? Hoje vai rolar sorteio também do e-book e o nosso autor já está chegando. Ai, ai. Vamos lá, né? Vamos fechar hoje com Carol Catalani, às 9 horas da noite. Temos uma live agora com o nosso autor, Jefferson Matoso, que deve estar chegando por aí. Depois temos mais duas. E aí, um beijo, um abraço e até fevereiro. Lembrando que os episódios são diários, tá, gente? O conteúdo no podcast não para. Vamos ver se nosso autor entrou aqui. Ainda não. Deve estar perdido. Ana Paula, bem-vinda. Rose, bem-vinda. Tem um pessoal entrando aí. Natan, querido, um beijo. O Alvarenga tá perguntando: olá, como fazer para participar dessas lives maravilhosas? Obrigada, querido, que bom que você gosta. Bom, primeiro você tem que ser inscritor. Segundo, me manda um direct, que assim que a live acabar eu entro em contato com você. Aí eu te explico como é que funciona, tá? Monique MM18, manda um direct lá que eu já te respondo quando a live acabar. E bem-vindo aí às lives, tá? Vi que entrou aí. Cadê o nosso autor? Tá perdido em algum lugar? Manda mensagem aqui pra ele. Pena que não tenho tempo para assistir todas. Ah, mas elas ficam gravadas. Vai vendo aos pouquinhos lá no canal do YouTube também. Todas elas ficam disponíveis. Você não deve ter tempo para participar de todas ao vivo. Mas de vez em quando assiste aí uma ou outra que você vai se inteirar mais sobre o conteúdo. Fico feliz que você tenha gostado, tá, querido? Flávio, seja muito bem-vindo. Estamos só aguardando o nosso autor entrar, que ele ainda nem fumaça. O Natan tá perguntando, vem livro novo por aí? Meu não.
Meu não, porque eu tô focada na Bienal, então eu vou fazer uma nova edição dos meus livros para poder colocar eles físico lá na Bienal. Então o projeto de lançar livros esse ano foi cancelado. Mas eles estão escritos, tá? Eles só não serão publicados. O autor tá aqui. Eu tô tentando entrar, mas aqui já diz que encerrou. É só fechar a página e abrir de novo. O Natan tá falando. Já tô me organizando para ler Sara Castro. Ah, meu Deus. Eu vou te mandar o físico, Natan. Porque tá diagramado diferente. Eu quero que você leia o físico. Tá? Eu vou mandar para você. Eu vou te mandar uma mensagem. Nosso escritor entrou, vamos chamá-lo. Mandei o convite, Jefferson. Olá. Olá! Eu peguei problema de conexão, gente. Agora sim a gente tem um escritor do outro lado da câmera. Tudo bem, querido? Estava perdido? Não, problema de conexão mesmo aqui, né? Tentando entrar, eu fechei a página, abri, não conseguia, né? Mas agora deu certo. Estou aqui. Muito bem! Seja muito bem-vindo ao projeto de lives do mês de janeiro. É muito bom ter você no meu projeto. E eu só tenho que te agradecer pelo tempo e a disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço, Monique, o espaço aqui, poder falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória, sobre essa obra, né, e dividir essa tarde aqui com vocês. Ai, que delícia! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Atualmente moro em Taguatinga, né, mas nascido em Brasília. Que maravilha! Conhece Rio de Janeiro? Conheço, já tive aí umas 3 vezes, mais ou menos. Gosto muito dessa cidade. Você vai voltar para a Bienal esse ano ou não? Não, esse ano não, eu vou ficar por aqui mesmo, até porque vai ter em Brasília, né? E aí eu quero ver se eu me organizo, né, para estar pelo menos por aqui. Vai ser em Brasília o quê? Vai ter Bienal em Brasília Tem também? uma, tem uma Bienal em Brasília, teve esse ano passado, né, de 2022, né? E eu acredito que no próximo ano talvez tenha também, né? Torcer para que tenha e a gente está nos organizando para isso. Ah, entendi. Eu sei que ano passado, em 2022, esteve na Bahia, né? E em São Paulo, que disseram que Sim. foi o fervo em São Paulo. E agora, esse ano, teremos no Rio de Janeiro. Se mudar de ideia, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Perfeitamente, maravilha. Muito bem. Eu estou aqui com o teu livro chamado O Avesso no Espelho. Primeiro, essa sua capa está muito bem feita. O efeito no espelho, o personagem de costas e todo esse mistério azul no fundo da capa. Esse trabalho está belíssimo. Até o tom de verde combinou com o azul da capa. E aí eu queria saber como é que surgiu esse trabalho, se você já tinha essa ideia dessa capa, como é que surgiu isso? Foi o pessoal da Folha Verde Design, né? Eu contratei eles e eu sempre deixei, quando eu estou em algum projeto, né, que é coletivo, de certa forma, eu dou a liberdade para poder criar, né? Eles me apresentaram algumas capas, umas 3 capas, e eu não gostei muito. E eu tinha a ideia de uma obra de arte que eu tinha visto há muito tempo, que era um camponês de costa,
do lado dele uma janela e o camponês de costa outra vez. E me veio essa imagem, né? E aí eu falei, olha, isso aí poderia, ao invés da janela, que também serve como, né, um portal, poderia ser um espelho. E aí eu desenhei a capa, né, muito mal e toscamente, né, e enviei para o pessoal do Folha Verdes Design, eles fizeram esse trabalho belíssimo, né. Vai, Eu, continua. assim, e eu fiz a minha autopublicação em 2020, na Amazon. E aí, o que que acontece? Pesquisando, né, perguntando pro pessoal, falou assim, se tiver alguma editora ajuda, né, nessa questão de marketing, divulgação, e até mesmo, né, só ajuda. E aí eu fui atrás de uma editora, né, e aí apresentei o manuscrito para eles. Eles falaram que me responderiam com até 15 dias. Me responderam com 5, dizendo que iriam fazer a publicação, e eu fiquei muito feliz, né, com Não, isso, porque foi uma resposta positiva ao livro. E aí a capa, no contrato está a capa, por eles. Só que eu, assim, meio que briguei pela capa, né? Eu falei, eu quero que seja essa capa, né? Se vocês quiserem dar uma melhorada, alguma coisa assim, ok, mas assim que seja essa capa, porque para mim dificilmente outra iria traduzir mais a essência do livro do que essa. agora, você falou aí que quem fez a capa foi Companhia Verde, é isso? Folha Verde Design. Folha Verde Design. Eles só trabalham com capa, ilustração, eles fazem diagramação também, ou não? Olha, como eu entrei diretamente com um profissional que foi indicado, entendeu? Eu acredito que na empresa dele eles façam as outras áreas, mas eu já fui focado mesmo na capa, até porque foi a indicação da minha revisora, da primeira revisora, né? Mas eu acredito que eles façam, sim, outros trabalhos além da capa. Por que eu estou perguntando? Geralmente, as pessoas que assistem às lives são autores, são leitores, então tem sempre alguém pedindo indicação, ou de empresa que faça capa, ou capista freelance. Então fica aí a dica do Folha Verde. Se Design, tiver o Instagram, deve ser @Folha Verde, eu né? acredito. Então já Acredito que é, seja. então é só dar uma olhada aí no Instagram que vocês vão encontrar, porque essa capa está belíssima. Tem uma frase de efeito nela que eu não estou conseguindo enxergar. Qual é a frase de efeito? Um sonho, um pesadelo ou uma realidade paralela? Até onde você iria para descobrir? Essa é a versão, né? Olha aí a capa física, gente! Afasta só um pouquinho e sobe ela. Isso! Tá lindíssima essa capa. O pessoal foi bastante cuidadoso, sabe, Monique? E essa eu fiz questão de o texto não começar já na história em si, né? Porque aí vem a folha de rosto, né? Ah, foi um trabalho, assim, era para ser 90 dias, mas foi quase um ano. Opa, caiu. E aqui eu faço uma citação, né? E depois da citação tem o agradecimento, o índice, o prefácio, e aí é que vai para o primeiro capítulo. Entendeu? Então, assim, foi um trabalho muito bacana. Todo planejado como deve ser um livro nacional, né, gente? Agora, eu vi que tu gosta de azul, né? Gosto muito. Aí atrás de você são quadros de outros livros publicados, revista, filme, é o quê? Filme. Porque assim, eu sou um autor diferente, eu não vim da literatura, eu vim do cinema, né? Vamos colocar assim, a minha base é cinematográfica. E aqui atrás estão 4 filmes dentro da minha, eu vou entregar a minha idade, na minha DVD-teca, que eu sou colecionador, escolhi 4 que mais representam para mim a história do cinema, né? Em todas as suas potencialidades. Aqui em cima a gente tem o ET, né? Com a questão da fantasia, né? O universo lúdico, que tem o maravilhoso Cidade dos Sonhos, David Lynch, né? Que é uma crítica ferrenha a Hollywood, né? E tudo que ela pode, tudo que pode vir dela. Aqui uma homenagem ao cinema, que é Cinema Paradiso, e a 4ª é Laranja Mecânica, do Kubrick, falando da questão do comportamento humano, né? Até onde a humanidade é capaz de chegar, né? Seja para punir ou enfim,
né, em termos sociológicos, vamos colocar assim. Então, são 4 filmes que, assim, foi muito pensado, que eu falei, não, para colocar aqui nessa parede, né, que eu escolhi, cada um com a sua Que vertente. sensacional! Já fica aí de dica, já vou anotar todas as dicas desse filme, desses filmes, porque Por tem os favor, 3 aí eu não assistia. Só o ET, né, que eu assisti, eu era o criança clássico, né? e a gente assiste de novo mais uma vez. Mas os outros 3 eu já peguei de dica. Ai, que coisa boa! Você cursou cinema? Você é formado em cinema? Não, eu quis muito, né? Mas eu tenho muito pé no chão. Eu sei que viver de cinema aqui no país é muito complicado. E aí foi um colega foi falou, já você tem um curso muito parecido com cinema e é uma área mais abrangente. Eu falei, qual? Publicidade. Eu falei, olha, eu falei, é mesmo. E aí fui, né, na faculdade, me matriculei, amei fazer o curso, né? E aí é onde entra a história de O Avesso no Espelho, que em uma das aulas, né, de publicidade, o professor de criatividade pediu para criar uma história que acontecesse com a gente, mas que fosse fora do comum. Entendeu? Não quero aquela história que o rapaz conhece a menina, ela deu um fora, ele voltou triste, né, e terminou aí. Não, eu quero algo fora do comum, assim, né, que seja realmente surpreendente. E aí eu fui para casa, né, pensei numa história e entreguei esse trabalho, que na época era O Avesso do Espelho, né? Então ele começa aí, o embrião de O Avesso no Espelho começa aí, né, na faculdade, e aí eu li a história, foi muito bacana a reação do pessoal, né, dos colegas. Eu falei, eu poderia tornar essa história algo maior. E aí foi aí quando eu decidi torná-la um roteiro cinematográfico com 2 horas de duração. Só que assim, eu sempre fui um pouco aborrecido, assim, com questões de você limitar a sua criação em função do dinheiro. E aqui, assim, com essa história, eu meio que meti o pé na jaca. Eu falei assim, eu vou pensar que eu sou um multimilionário excêntrico, como eu gostava de brincar com o meu livro, né? Mas se nós fôssemos multimilionários excêntricos, né? Qual filme a gente faria, né? E aí escrevi a partir dessa premissa, né? Assim, que dinheiro não fosse problema, qual história eu gostaria de assistir, qual história eu contaria, né? E aí nasce esse roteiro, né, com 122 páginas, que eu reduzi, 135 eu reduzi para 120 para ser 2 horas. Não sei se o pessoal sabe que para cada página de roteiro é 1 minuto na tela, né? Então, assim, eu tinha uma história aí de 2 horas de duração, né? E aí veio o concurso da lei de língua portuguesa, né? E eu, né, falei, né, não estava fazendo nada além, né, da faculdade, estágio. Eu falei assim, poderia pegar esse roteiro e transformar num romance. E aí eu comecei a estudar e já trabalhando ele, transformando ele num romance para enviar pro Leia, né? Mas aí é claro que assim, eu não cheguei nem entre os finalistas, porque todos os países de língua portuguesa, né, imagina. Né? E é o primeiro livro, né? E aí eu Pois transformei é, em um isso que eu romance. ia te perguntar. O Avesso no Espelho, ele é teu primeiro livro e único publicado até agora? Ou É você o, tem outros? não, é o primeiro, foi publicado agora em agosto, né? 16 anos depois da ideia surgida, e que bateu exatamente com a idade do personagem principal, do Abner. Que ele começa a história com 16 anos, no dia que ele completa 16 anos. E você fez essa publicação pela Viseu, não foi? Foi, pela editora Viseu. Você gostou dessa experiência de publicar para uma editora? Porque a Viseu é grande no mercado, é uma boa editora, trabalho com vários autores dela, e eu só tenho visto coisas positivas. Você gostou dessa experiência ou não? Olha, eu gostei bastante, Monique. Eles falaram para a edição seria até 90 dias, né? 90 dias, mais ou menos. Só que, como eu havia falado, foi praticamente um ano, né? Porque, assim, algumas coisas que não ficavam boas, eu voltava, mas é porque aí vai ter outros projetos e tal. Eu falei assim, não tem problema, entendeu? Você contando que o livro chegue da forma como eu estou imaginando, né? Como eu pensei ele, não tem problema.
Então, assim, eles atenderam, foram bem atenciosos na questão de pedidos, né, de algumas correções que precisaram ser feitas, e foi em questão de cumprir, né, o estabelecido no contrato, assim, cumpriram, sabe, assim, então, estou super satisfeito de ter feito com eles, e o trabalho deles, não porque é o meu livro não, mas ficou muito, muito bom, sabe, ficou muito bacana, muito Maravilha. gostoso Essa de ter. junção, quando dá certo, né? Essa parceria de editora com autor, quando dá certo, a probabilidade do livro ser um sucesso é muito maior, do projeto ali, da obra daquele escritor ser positiva, é muito maior. Que bom. Verdade. Bom, eu estou aqui com a sinopse do teu livro, eu vou ler a sinopse para o pessoal. Separa um trechinho pra gente, pode ser do início, do meio, do fim, para você ler depois, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Vou ler aqui para vocês o livro do autor nacional Jefferson Matoso, chamado O Avesso no Espelho. Abner é um adolescente com uma família, amigos e uma namorada. O garoto é órfão de mãe e vive sob os cuidados do pai alcoólatra, Átila, com quem tem algumas desavenças e um relacionamento um pouco distante e conflituoso. No dia do seu aniversário de 16 anos, Abner passa por situações complicadas e, por que não dizer, tristes. Uma, em especial, é muito intrigante. O espelho do banheiro do seu quarto quebra. Quebra-se e um portal é aberto. Abner acaba sendo transportado para uma nova dimensão, um novo mundo. O que será que acontecerá com ele? Para onde ele foi? Como voltará, já que o portal é tão peculiar? As respostas eu as deixo com você, leitor. Embarque na aventura de Abner. Quem é Abner? Abner é esse jovem de 16 anos, né, que perdeu a mãe recentemente para o câncer de pâncreas. Desde então, ele tem um relacionamento, né, com o pai, como diz aí, distante e conflituoso, né, e ele tem, fora isso, é um adolescente como qualquer outro, né, é um adolescente como qualquer outro, eu acho que ele acabou aqui a luz, e que tem uma namorada, a Lia, né, e um amigo, Luiz, né. Ele estuda, é um jovem que estuda, e a primeira parte, ela inclusive tem alguns trechos que se passam no colégio, né, e alguns acontecimentos, como diz, não tão felizes acabam surgindo, né, e aí, mais que isso é spoiler. Mais do que isso, só se a gente lê, entendeu? Só quando a gente lê. Agora, o Abner, o Jefferson, ele foi inspirado em alguém que você conhece? Como é que surgiu o Abner? Você pegou características suas para construir esse adolescente? Qual foi a tua inspiração para escrever essa história? Eu acho, assim, eu acredito que sempre quando você está escrevendo, né, quando você está criando o personagem, você dá um pouquinho de si, né, sempre tem um pouquinho, né, mas muito foi de observação, sabe, e construção mesmo, como é que seria esse jovem que vai viver essa aventura? Quais características ele teria? Né? E aí eu quase que crio um anti-herói, né? Porque assim, o Abner tem comportamentos bem questionáveis, né? Na primeira parte, né? Para fazer justamente esse personagem mais 360, né? Mais tridimensional, né? Assim, com qualidades e defeitos. Então o Abner, ele é esse jovem, entendeu? Que tem amigos, tem a namorada, né? E tá procurando lidar com essa ausência da mãe. Né? E justamente no dia que ele completa 16 anos, né, ele tem um dia péssimo, dá tudo errado. Né? Então, eu parti muito da construção do personagem da ação. Né? Teria que ser um jovem forte, inteligente,
né? Algumas vezes vacilante em questão de comportamento mesmo, né? Algumas atitudes, né? Porque nós somos luz e sombra, então por que o personagem também não seria? Né? Então foi a partir disso, assim, comecei a partir de mim, de uma observação e de toda a ação que ele iria sofrer ao longo da história. Agora, eu percebi aí que a gente tem várias dinâmicas, né? A gente tem o drama, que é um adolescente perdeu uma mãe com câncer de pâncreas. Eu não sei se alguém conhece aí, mas eu perdi uma tia com câncer de pâncreas, é terrível. Então, assim, a gente tem um drama desse adolescente, a gente tem um pai alcoólatra e a gente tem um portal. Ou seja, o drama que se mistura a uma fantasia. O teu livro se encaixa ali em qual gênero e qual é a faixa etária dele? Ele se encaixa em fantasia, né, porque apesar dele ter esse pé bem na realidade, né, com essa realidade até dura, né, podemos dizer assim, do Abner, né, não é uma realidade muito fácil, né, o portal ele leva o Abner para um mundo fantástico, né, e ali ele vai se revisitar, né, vai passar por situações onde ele vai precisar se revisitar, né, então espero ter respondido. É bem mais para fantasia, né? A Fantasia, faixa etária é o quê? Qual é a faixa etária? A faixa etária é 14 anos. 14 anos. 14 anos. Dá para o pessoal ler bem aí. O livro, o Anderson está falando aqui. Desculpa, fala. Não, apesar que eu colocaria a classificação indicativa para 12, porque assim não tem, sabe, cena hot, não tem nada de, né, além, né, de cenas corriqueiras, entendeu? Assim, que eu acredito que 12 anos seria uma boa classificação para ele, sim. Sim, você estava falando com o Anderson. O Anderson está falando aqui. O livro é top, minha família amou. Temos um fã. Que bom. Muito feliz em saber que não só ele, quanto a família também tenha gostado, né? Que bacana, mas é isso, né? o foco eu costumo dizer que é um conflito familiar multidimensional. Ele é para praticamente toda a família, né, a partir ali dos 12 anos, né, porque ele fala do pai também, né, que ele não é exatamente uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que também está procurando lidar com aquilo. Então, como falo, né, é um sonho, um pesadelo ou uma realidade paralela, até onde você iria para descobrir, né? Ou ainda, será que é uma busca do personagem, né, sabe, por um autoconhecimento? Então é algo aí que ele vai ter que passar, né? É praticamente um rito de passar, vamos dizer assim, né? É onde ele embarca aí nessa viagem rumo à fantasia, né? Que tem esse desfecho aí que vou deixar em aberto. Falando demais. Agora, mostra de novo a capa do teu livro pra gente. Olha essa capa, gente, que coisa belíssima. Eu achei um trabalho deles lindíssimo. Aqui a lombada, não sei se dá para ver, mas assim, tem um quê de mistério, uma nuvem, sabe? Uma coisa. E aqui na sinopse, olha só, essa impressão que rasgaram, sabe? Não sei se está a luz. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ter uma ideia. Ele no físico tem quantas páginas? 236. 236. Aqui no livro digital, gente, tá 174. A diagramação muda o número de páginas, tá? Então, no digital é uma, no físico é outra. Você levou quanto tempo para escrever essa história? Olha, Mônica, para transformar ela que foi a primeira vez que ela se transformou em um romance, foi um mês. Porque eu já tinha ela... Praticamente, o roteiro ele serviu como um esqueleto, né, para a obra literária. Né? Então, praticamente, até porque eu tinha que entregar no concurso. Né? O concurso
tinha um prazo e eu tinha no máximo um mês e pouquinho. Quando comecei a correr, né, me preparei uns 2 dias. Quando comecei a correr foi mais ou menos um mês. Depois disso, foram tratamentos, né, que eu fui, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que melhorar. Né, tratamento é quantas vezes a gente reescreve ou muda algo a bem da história, né, da narrativa. Um mês é um tempo bom pra gente. Um mês, aí vem os outros processos, entra nas etapas de publicação. Eu acredito que tenha sido relativamente rápido esse livro. Que coisa boa. Agora, Jefferson, lê pra gente um trechinho do seu livro. Ah, sim, com prazer. Eu vou aqui começar no primeiro capítulo mesmo. Hoje é o dia em que Abner completa 16 anos. O nome Abner significa pai da luz, da sabedoria. Foi escolhido por Olivia, sua mãe. É um jovem magro, de cabelos castanhos e levemente ondulados, quase lisos. E lá está, no dia do seu aniversário, caído desacordado no chão do banheiro de sua casa. Já passa das 19 horas. Abner está de barriga para baixo, com o perfil do lado direito do seu rosto encostado no piso de cerâmica. Seus olhos permanecem fechados. Mesmo assim, pode-se perceber que o globo ocular está em constante movimento de um lado para o outro. O livro ele abre assim. Ele já abre já dando um porradão no leitor, né? Instigando aí o leitor. É o famoso pé na porta, né? Como o pessoal fala, começa já chegando, né? E isso foi uma técnica, Monique, que veio do Sid Field, né? Que veio do roteiro, né? Porque o Sid Field, ele é um executivo, né? Que selecionava muitos roteiros, ele não entendia por que mais de 100 livros, 3, no máximo 4 eram escolhidos. Ele estudou e viu que se você não despertar a atenção, né, da audiência até as 10 primeiras páginas, até os 10 primeiros minutos, esquece. Então, no livro não foi diferente. Eu falei assim, eu não posso começar o Abner com, né, essa rotina dele, né? Tenho que começar com uma cena de abertura para realmente chamar o leitor. Né? Então, essa foi uma técnica que eu trouxe do universo cinematográfico, né? No estudo de roteiro. Mas por verdade, se o leitor pega teu livro, se no primeiro instante ele foi agarrado na história, ele não vai parar de ler. Se ele pegar as 5 primeiras páginas, ou que sejam as 10 primeiras páginas, começar a ler e falar, nossa, que livro chato. Eu li 10 páginas desse livro e o autor não me falou nada. Ele vai ou botar o teu livro no sebo, ou desconectar da tua obra e o teu livro vai voltar para a estante. A importância de você agarrar o teu leitor nas primeiras páginas é a diferença de você ter e ganhar leitores sucessivamente. Então, essa estratégia é sensacional. Por isso que o início do livro, não que o restante do livro tenha que ser ruim, não, tá? Mantenha um padrão. Começou acelerado, vai acelerado até o final. Pegou teu leitor no início, só solta ele no final. E aí existem técnicas para fazer isso, de escrita, de narrativa, tem que estudar, gente. Ser escritor não é só sentar e escrever, hein? Vocês prestem atenção, vocês autores, nós autores. E uma coisa, Monique, que tem chegado muito para mim, que o pessoal tem falado muito positivamente, é a questão dos capítulos curtos, sabe? Porque termina, mas, sabe, nossa, já vem outro, né? São pouquinho, eu acho 2, 3 capítulos que são um pouquinho mais extensos, mas a maioria é capítulo curto, né? Então isso ajuda a aprender também, né, a atenção do leitor, né? Porque uma vez eu ouvi dizer que o maior pecado de um livro é ser chato, né? Isso vai para o filme, vai para, né, para outras artes. Vai para série, vai para filme, vai para curta, vai para livro. Nos meus livros, eu costumo colocar no final de cada capítulo algo que prenda o meu leitor para ele seguir para o próximo.
Eu não deixo ele fixar ali naquele capítulo, porque ele vai fechar o livro e vai falar, depois eu leio o outro capítulo. Eu quero que ele termine o capítulo e fale assim, não, eu preciso ler o outro capítulo agora. São técnicas e dinâmicas com o teu leitor que você vai aprimorando, né? Você vai fazendo. E aí você pode fazer de diversas formas. E eu só gosto de escrever assim, que eu leio livros assim. Grandes escritores que eu li me prenderam no livro deles, na obra deles, porque eu terminava um capítulo e falava, eu preciso começar o outro capítulo agora. Eu não posso deixar para depois. Entendeu? Mas Sim. Isso é prática. Escrita é prática também, né, Jefferson? Muita prática. E eu acredito que outra coisa também que ajuda a aprender ao leitor é você não ser excessivo nas descrições. Claro, você tem que tem que dar detalhes, mas não ser excessivo, né, nas palavras, ser econômico. Na publicidade a gente aprende a procurar dizer o máximo com o mínimo. E foi isso que eu procurei com o Avesso no Espelho, sabe? Assim, ele estava com... ia dar quase 300 páginas, mas assim, foi enxugando o que não é essencial, eu fui tirando, sabe? Fui tirando, né? E isso quando você deixa o essencial e corta, dizem, né, que a melhor parte é a hora de cortar, né? Você deixa ali o essencial, deixa a obra mais dinâmica, deixa exatamente o que você está falando, né? Deixa o leitor preso, querendo saber o que vai acontecer no próximo. E outra coisa, aquele senso de urgência, né? Eu acho que é importante você imprimir isso, esse senso de urgência, né? Ele não pode ficar, né, parado. Então isso é uma confluência de coisas que ajuda aí, né, tornar a leitura mais interessante. Você sabe que nessa Bienal que vai ter aqui no Rio, eu costumo publicar 2 livros por ano. E aí, com essa Bienal, eu falei assim, eu vou cancelar as minhas 2 publicações que iam vir agora em 2023 para refazer, ou seja, para fazer uma nova edição dos meus livros para que eu esteja com eles na Bienal. Eu estou reescrevendo, entre aspas, né, fazendo essa limpeza do texto, a quantidade de coisa que na época, eu escrevi ele em 2021, publiquei ele em abril de 2021. A quantidade de coisa que estava sobrando no texto, e exatamente isso que você falou, menos é mais. Só que isso, na época, para mim, eu não ia enxergar nunca. Porque a minha escrita foi amadurecendo. Hoje eu consigo enxergar. E a quantidade de coisa que eu tô vendo que estava sobrando no meu texto, ele vai diminuir com certeza. Ele vai ficar mais prático, mais objetivo. Ele vai ter uma nova edição. Isso acontece com todo mundo, tá, gente? A nossa escrita amadurece. As nossas ideias amadurecem. Tá? Isso que eu ia falar, até porque a gente não volta ao mesmo pro texto, né? Eu ouvi dizer, e é uma verdade, você precisa deixar o texto descansar. Ok, você fez aquela primeira versão, sabe? Deixa um tempinho, volta nele, que você, certamente, é exatamente o que você falou, né? Você falou, nossa, mas essa palavra aqui, nossa, esse tanto de coisa, eu consigo dizer com menos, né? E o legal de O Avesso no Espelho é que assim, eu tive muito tempo para poder fazer isso, sabe? Ele ficou anos guardado. E outra, as 7 chaves, tinha 2 senhas para poder entrar no arquivo. Né? Então, assim, ele ficou... Então, toda vez que eu voltava, eu falava, nossa, não, mas isso aqui aí eu corto isso, melhor eu troco essa palavra, sabe? E é assim que você vai lapidando o texto. Né? Então, assim, todo mundo... É preciso deixar descansar um pouco, sim, isso reflete na qualidade. Com certeza. E releiam, daqui a um ano, releiam seu livro de novo, que vai precisar de uma nova edição. Agora, ô Jefferson, como é que foi no processo de escrita? Eu acredito que até para você trazer fantasia para o teu livro, você precisou fazer uma pesquisa. Como é que foi... se tiver acontecido essa pesquisa, como foi a tua rotina de escrita? Você escrevia todo dia? Quando tinha inspiração? Você passou pelo bloqueio? Como é que foi esse processo da escrita? Quando eu
fui transformar ele de um trabalho para um roteiro cinematográfico, aí teve muita pesquisa nessa questão, nessa base mitológica, né, nessa fantástica. Então, assim, teve mais pesquisa mesmo, a questão do que a Olivia, né, a mãe do Abner, poderia ter falecido para ela ter ido tão cedo, né? Então, tudo isso aí foi no início mesmo, quando eu estava montando o roteiro. Então, por isso, assim, eu só escrevi muito rápido, transformei de roteiro para romance, porque eu já tinha a história toda pronta, né? Então, só que aí o que acontece? Quando eu fui fazer, um pouco antes da minha autopublicação, em 2019, eu me deparei com o conceito de realidades paralelas da física quântica, né, que hoje é o conhecido famoso multiverso. E fiquei apaixonado, sabe? Eu falei, eu posso incluir isso na minha história. Né? E assim fiz. Tanto é que é um livro, como a Monique, né, de uma agência literária, que falou para mim, ela falou assim, o seu livro é um livro de fantasia com elementos de ficção científica em mundo real. Eu falei, eu acho que ela definiu bem, sabe? Que é isso. Né? E eu trouxe também, além da questão do mundo real, essa questão da física quântica, né? Da realidade paralela. Né? Na verdade, ali ele está acessando uma realidade completamente diferente da dele, onde o espelho serviu de portal. Então, tanto é que eu começo com a citação de Stephen Hawking, né? No início, eu começo com a citação de Stephen Hawking. Eu acho que esse é o diferencial da obra, porque ela também lida com a questão da ficção científica. Ele só não é ficção científica, porque pela ficção científica você tem que explicar cientificamente. Né? Apesar de ter essa base na questão da realidade paralela, né, ele é fantasia. Então, eles têm esses três elementos. E por causa disso, e também ser um livro em camadas, onde o personagem se revisita, eu procurei deixar a leitura, a escrita o mais inteligível, o mais fácil possível. Sem palavras, sem duplo sentido, né, sem questão poética na construção das orações. Né, eu procurei deixar o mais claro, tanto é que muito que chega para mim falando que o livro é de fácil leitura. E eu falei, que maravilha, porque não poderia ser diferente. Já que eu lido com esses três elementos, né, o mundo real, a fantasia e a ficção científica, né, onde ele se revisita ali, né, no outro mundo fantástico, eu falei, não pode ter palavras... E eu acredito que é um erro. Né, eu, inclusive, aprendi no meu curso, né, de publicidade que você não deve causar ruídos na comunicação. E o que é o ruído? Né? É quando o outro não entende, quando você não consegue passar a mensagem. Né? Porque a comunicação não é tão somente o que eu falo, é principalmente o que o outro entende. Você entende, é verdade. Então, procurei deixar o mais nítido, o mais claro que eu pudesse, né, para que o leitor não tivesse dúvida quanto àquilo que está acontecendo, aquela ação, né, que está desenrolando, porque a intenção, o foco mesmo é na história. Isso é importante, a mensagem ser clara, porque a comunicação não é só sobre o que eu falo, é também sobre o que você entende, tá? Pensem nisso. Agora, vem cá, vamos fazer o sorteio do e-book? Vamos lá? O autor vai fazer sorteio de e-book. Então, como é que vai funcionar? Está oficialmente aberto o sorteio do e-book. Mostra a capa pra gente, Jefferson. O Avesso no Espelho. O livro digital, tá, gente? Como é que vai funcionar? Printa aqui e manda lá no direct. MoniqueMM18. A primeira pessoa que fizer isso vai levar o e-book do nosso autor, O Avesso no Espelho, tá? Agora, o Jefferson, qual foi para você a sua maior dificuldade para escrever essa história? Eu vou falar exatamente o que eu falei da outra vez. Foi o desejo de não procrastinar,
sabe, Monique? Porque é muito fácil, tudo, principalmente né, nos dias atuais, nos distrai, né? De repente é alguém que fala, é o telefone que vibra, é o avião que passa, então o desejo de não procrastinar e seguir todas as etapas, acho que foi ali o maior desafio, né? Porque escrever é trabalho duro, né? A pessoa, quando inspiração? Não, acho que a inspiração vem com o trabalho. Você está escrevendo ali, você, nossa, né? Nossa, surgiu uma ideia aqui, né? Porque se for esperar inspiração para você escrever, né? Vai ficar difícil você terminar o seu livro. Então, a maior dificuldade mesmo é, peraí, agora vou tirar esse tempo para isso e fazer e completar, né? Então foi isso, o desejo de não procrastinar. É a famosa disciplina. Às vezes você não quer escrever, você está de saco cheio, você não quer, você está cansado, mas você tem disciplina. Exato. Você hoje pode falar, não, eu escrevo 1 hora todo dia, mas hoje eu só quero escrever 20 minutos. Isso é disciplina. Uhum. Você está ali escrevendo, você está ali formando ideias, você está ali trabalhando no teu tempo, aquele tempo reservado à escrita. Então, procrastinar é literalmente uma forma inimiga do autor ou da autora, né? Que está ali para te atrasar. Agora, próxima publicação. Tá cedo para falar sobre um novo livro? Tem alguma coisa sendo produzida? Previsão de publicação ou não? Olha, Monique, por enquanto não. Né? Por enquanto eu só estou há 4 meses, né, do lançamento, de uma obra que vem me acompanhando há 16 anos. Né? Então eu estou muito aguardando, até porque tenho mais planos, né, para essa história. Né? Então, no momento, tenho já um rascunho, né, de uma possível história, mas por enquanto vou dar uma guardada, sabe, meio que colher os frutos ali. Falar em colher frutos, agora, 21 de dezembro, eu recebi um prêmio de autor destaque, né, com essa obra, pela Fraternidade de Escritores do Brasil, né, onde foi votado somente por autores, né, fiquei muito honrado. Né, então, agora, assim, colher do público, né, dos leitores, né, o que eles estão achando, que eles, até para ver aí qual, né, rumo tomar. Se eu não volto, de repente, para um roteiro, porque, assim, num ano, você escreve 5, 6 roteiros, mas não escreve e publica um livro, dificilmente. Nossa, que coisa, né, gente? Publicar por editor, que eu tô falando, tá? Obrigado. Obrigado. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E é a primeira obra, né? Eu acho que foi fruto disso mesmo, do amadurecimento do texto, sabe? Do trabalho, do cuidado, né? Inclusive com a etapa, né? Com a editora. Né? E eu fiquei, nossa, honrado mesmo. Assim, não esperava, muita gente talentosa, né? Concorrendo. Mas isso só mostra que você é também talentoso, que você também é dedicado, que a tua história é boa, que a tua narrativa, a construção toda, de um modo geral, foi recebida de modo positivo. Então, assim, não são só os outros que são bons, não. Nós também somos, né? Nós que falamos assim, a gente tem essa mania de falar que o outro é sempre melhor, ou sempre bom, ou sempre não. Somos todos muito bons, muito. Por isso que a gente ganha, que a gente tem leitores, que a gente escreve, que a gente publica. Ai, que delícia. Eu falo assim porque é um livro de estreia, né? E já muitos, a maioria, né, já vem escrevendo, né? Então foi uma surpresa realmente muito grande, sabe? Né? Isso, assim, de ter levado, né, o prêmio, porque já, né, tem autores lá que escreveram série do mesmo, sabe, do livro, né? 1, 2, 3. Né? Então foi assim, uma surpresa, uma felicidade muito grande mesmo. Que maravilha! Agora, quem quiser comprar o teu livro físico, digital, onde as pessoas podem estar adquirindo a tua obra? Olha, o pessoal pode adquirir na Amazon,
na Viseu, editora Viseu, na Americanas, na Kobo, Toca do Livro, Cultura. Eu acredito que eu falei quase todo. Mas na minha bio tá lá, ou da Amazon também, que eu tô com o principal, não tem como colocar vários, né? Só um Linktree eu ainda não fiz, mas assim, tem o da Amazon, né? Que tá lá na minha bio, já cai direto. Inclusive tem avaliações, as avaliações estão bem legais com isso. Meu Instagram é @JeffMatoso, Jeff com 2 Fs. Jeff Matoso. Jeff Matoso. Vê se eu escrevi certo aí. Certinho. @Jeff com 2 Fs, Matoso. Já corre lá, já segue o autor para acompanhar o trabalho, trocar ideia, falar, trocar figurinha sobre literatura. Você tem canal no YouTube, alguma coisa ou não? Oi? Você tem canal no YouTube ou TikTok, alguma outra coisa ou não? Não, só no YouTube, só no Instagram mesmo, né? E aí quem acessar vai poder ver lá o processo de criação do livro, né? O lançamento foi muito bacana. Vai ter outras informações sobre a obra. E claro, o link de compra. O link está na bio do Instagram. O Instagram, só fixando aqui, Jeff Matoso, com 2 Fs, tá? E o nome do livro é O Avesso no Espelho. Lembrando que está rolando o sorteio do e-book. A primeira pessoa que me enviar direct MoniqueMM18 vai levar o e-book. Jefferson, querido, você é agradabilíssimo, simpaticíssimo. Eu vou te falar que receber você no meu projeto foi um prazer. A porta está aberta sempre que você quiser voltar. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que em 2023, caso aconteça da gente se encontrar na Bienal, vai ser ótimo. E não pare de escrever. Eu só tenho para te desejar coisas boas. E em breve quero ler o seu livro, viu? Oh, maravilha. Monique, eu que agradeço aqui o espaço, o carinho, agradeço a todos que ficaram aí, assistiram e os que irão assistir. E só gratidão mesmo por abrir esse espaço aí, que é um canal tão bacana de comunicação com os leitores. E tudo de bom, e que aí você continue tendo cada vez mais visualização nesse próximo ano e nos outros. Muitíssimo obrigada, querido. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que participou, que vai assistir depois. Dizer que hoje é o último dia de lives do mês de janeiro. A gente dá uma paradinha e volta aí em fevereiro. Temos hoje live até 10 horas da noite. Muito bate-papo, muito sorteio. E é isso. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Monique. Beijo, amor. Obrigada. Tchau, pessoal.